Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do BabaCast. A terceira temporada já está aí. Só que essa temporada, muito especial, a gente está fazendo uma série business, trazendo grandes empreendedores aqui no BabaCast. Você já sabe, histórias que precisam ser contadas, pessoas que precisam estar aqui. E é muito bom estar com você em mais uma edição. Hoje, na nossa série business, a gente traz Fernando Roy Carmona Cabreira, 60 anos, casado, engenheiro civil, formado em Maringá, no estado do Paraná, em 1991, especializado na execução de obras de saneamento, pós-graduado em engenharia de segurança, membro do G4 Club, que é uma coisa que a gente vai falar também com muito detalhe sobre isso, conselheiro empresarial formado pela Board Academy. Atuou em vários estados do Brasil, tais como no Paraná, Bahia, São Paulo, Santa Catarina e aqui no Pará. Atuou nas maiores obras de saneamento do estado do Pará, como, por exemplo, na execução da segunda etapa da ETA Bolonha, que abastece aproximadamente 80% da população da região metropolitana da nossa cidade, da nossa capital, Belém, e na execução do ETA UNA, a maior estação de tratamento de esgoto do norte do Brasil. Não é? Além de também atuar em todas as regiões do Pará. Né? Participou da execução da refinaria Abreu e Lima, no município de Pojucá, no estado de Pernambuco, presidente e CEO da Carmona Cabreira Construtora de Obras S.A. desde 2012 e atual presidente da APAD também, que é uma outra instituição, uma associação a qual ele faz parte com muito carinho, como presidente também paraense, né? A APAD, Associação Paraense para o Desenvolvimento do Esporte. Então você pode perceber nessa série que a gente tem grandes homens, grandes empreendedores, pessoas que fazem do Brasil, dos seus negócios, uma grande força de frente para beneficiar principalmente sociedades e que impactam negócios e geram muita coisa importante para a nossa sociedade. Fernando Carmona, seja muito bem-vindo aqui no BabaCast, é uma honra te receber, além de amigo também, mas ter a honra da gente poder trazer o Fernando, estar aqui com a gente, trouxemos um homem para conversar com a gente, para falar sobre justamente a sua vida, a sua carreira, mas primeiramente, Fernando, é uma honra te receber aqui no BabaCast. Bom, primeiro, quero agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Como você disse, né? Nós estamos amigos também já há um bom tempo e realmente é um prazer poder estar aqui, prestigiar o seu programa, o BabaCast, e trazer um pouco daquilo que a gente viveu, um pouco do que a gente vem vivendo ao longo desses anos, das nossas experiências, das mudanças que a gente vão ocorrendo na vida da gente, né, Baba? E isso daí é bacana de compartilhar, sabe? Chega num momento da vida que você percebe que compartilhar aquilo que você tem, que você aprendeu, é muito importante. Talvez seja uma formação e um legado que você vai deixando para as pessoas, né? Eu sempre desejei muito estar assim, de frente contigo. Trazendo como homem de negócio, tivemos a oportunidade de estar em outros segmentos, como na APAD, né, nas nossas transmissões, que é outra frente também que você defende muito, que é o esporte, a associação APAD, mas também está de frente contigo como homem de negócio, um homem que chega na nossa região. Fala pra gente, aqui no Pará há quase 21 anos, né, Fernando? Vai fazer 21 anos agora no final deste ano. Conta um pouco pra gente da sua história antes da sua chegada aqui em Belém do Pará. A gente quer conhecer um pouquinho da tua história. É, É, como você falou, né? Eu formei em Maringá, eu tive uma. Nós aqui batemos um papinho antes aqui e a gente conversou. A trajetória começou lá em uhum. 66, né? Em Santos, quando eu nasci, e meu pai trabalhava em usinas hidrelétricas, e com isso acabou que nós tivemos uma vida errante mesmo, mudando. Passamos pelo estado de São Paulo, pelo estado de Goiás, Minas Gerais, com meu pai, depois fomos para o Paraná, onde meu pai encerrou a carreira dele nos anos 90, do começo dos anos 90, e eu comecei ali a minha vida, né? Eu tive uma morei em Minas, estudei 2 anos em Minas, aí acabei voltando, me formei em Maringá Uhum. e trabalhei na área de saneamento. Entrei diretamente na área de saneamento, fiquei 15 anos trabalhando como prestador de serviço lá no estado do Paraná, para a Companhia de Saneamento do Estado, das construtoras, executamos obras importantes lá na área de saneamento. Na década de 90, Babalu, lá já estavam trabalhando a área de saneamento mesmo, Uhum. tratamento dos rejeitos, né, do nosso esgoto.
Quando eu fui convidado a vir em 2025, perdão, 2005, né? 2005 eu fui convidado para vir fazer uma consultoria aqui para o início desta obra, planejamento inicial da obra da ETA Bolonha. Vi que o Pará ainda estava no desenvolvimento da parte de água, que hoje já começou fortemente, passados 20 anos, hoje já está trabalhando muito forte na área do tratamento de saneamento mesmo, do esgoto, que é o caso até da ETA Bolonha. Eita, Bolonha. Aí o que ocorre? Nesse período que eu vim para cá, foi muito interessante, porque foi um projeto muito grande, foi um projeto no qual eu pude me transformar de engenheiro de produção em gerente de contrato, entender os mecanismos administrativos, começar a trabalhar, vamos dizer, não só tecnicamente, mas gerencialmente, né? Então isso foi muito interessante. Aí começou a minha vida aqui no Pará, 21 anos atrás. Perfeito, Fernando. É, volto a reafirmar, Fernando, é uma alegria demais estar contigo aqui. Eu fico assim, tem Pode pessoas ter certeza que da minha parte é igual. Fico é muito igual. feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. É incrível como a gente tem que contar um pouquinho dessa história logo, porque a gente se conheceu numa transmissão da APAD, justamente, né? O Fernando, atual presidente da APAD, eu fui chamado para transmitir os jogos da Copa APAD masculina, se eu não me engano, foi na Foi, masculina, né? foi. E A segunda Copa Pad. segunda Copa APAD masculina, e onde eu comecei a fazer a transmissão, não tinha sido apresentado por Fernando, onde eu comecei a fazer com tanto afinco, tanto carinho, que eu me envolvendo com a transmissão, no segundo dia de transmissão, que eu acabei logo tomando conta daquele espaço, daquele momento, e dizer, pô, eu quero ficar nesse chão, nesse lugar aqui, porque eu acho que eu pertenço a esse lugar também, né? E foi quando, no final da transmissão, o Fernando, com toda a sua a inteligência, ao mesmo tempo sagacidade, e ao mesmo tempo simplicidade, chegou e se apresentou na cabine e disse, olha, eu sou o presidente da PAD e gostei do teu trabalho, estou gostando muito de estar aqui contigo. Eu disse, Fernando, quero ficar aqui também contigo por muito tempo. Hoje somos amigos, né? Mas, além de tudo, ter oportunidade de ter aqui para falar da oportunidade que você traz para a nossa cidade há 21 anos, do legado que você vem construindo, né, do que a Carmona representa, do que você representa também para toda essa infraestrutura, como você falou do início, como você veio para cá, né, trabalhar dentro dessa estrutura e acabou ficando aqui por 21 anos, faz parte do desenvolvimento de todo esse processo de construção, de Sim, várias obras na nossa cidade, né? Uma pessoa que eu tenho uma admiração também como um CEO muito importante, né? Não só em termos de norte, mas em termos de Brasil. Tem uma pessoa que não para de se qualificar, está todo o tempo inquieto, tem que né, estudar o Fernando? tempo Tem que todo, né? estudar o tempo Tem que todo. estudar o tempo todo. E As eu coisas evoluem muito rápido, né, evolui muito Babalu? rápido, né, Fernando? É, Essa realmente. agilidade, Fernando, nos negócios, no mercado, no teu mercado, no mundo, no que gira, no mundo dos negócios, essa velocidade, ela aumentou hoje, Fernando, ela é maior. Ela aumentou muito. Uhum, Ela aumentou muito. É, Quando eu me formei, há 33 anos, uhum, um engenheiro gerenciava aí perto de US$ 1 milhão em contratos. uhum, Hoje, isso significa 5 milhões por ano, US$ 1 milhão por ano. Corrigido, isso aí vai girar em torno de 6, 7 milhões de reais por ano. Hoje isso é muito pouco. Qualquer engenheiro gerencia muito mais que isso, mas com ferramentas que não tinha na época. Eu me lembro do primeiro fax que eu recebi num posto de gasolina. Eu olhei e falei, mas não é possível. Consegue vir os desenhos e as escritas pelo telefone? Eu achei aquilo fantástico, né? Eu comecei uhum, a trabalhar, estavam iniciando as primeiras planilhas eletrônicas. Não era Excel, não, era Lotus 123. A gente colocava um disquete de plástico para poder dar o que chamava boot, para iniciar o computador. Aí você tirava, colocava outro para poder pôr o programa que você ia usar. Não tinha memória. O computador tinha, como brincava, era uma vaga lembrança. Hoje você tem tudo isso no celular. A comunicação ficou muito mais rápida, né, muito Babalu? mais rápido. Nós não tínhamos a possibilidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, Uhum. atingir a milhares de pessoas em qualquer lugar do mundo. E hoje a gente tem essa possibilidade com muito mais facilidade, custos muito mais acessíveis para todo mundo. Então isso mudou muito e dá muita agilidade, né? Uhum, E nós estamos aí às portas às portas ou já dentro, né, uhum, de um salto tecnológico uhum. que vai mudar a relação de
profissional, comercial, vai mudar a relação das pessoas do ponto de vista operacional, que é a inteligência artificial, né? Isso aí é inegável. Fernando, a gente sabe que a história, ela tá aí e comprova, né? Você é uma pessoa que faz dentro de uma incorporadora, uma empresa, como CEO. Você conhece bastante, como você falou, tive uma vida corrida em várias regiões do Brasil, tem larga experiência. Essa história, Fernando, no mundo dos negócios, a construção, em todos os aspectos, né, da construção civil, ela vem mudando, isso muda em termos de planeta. As mudanças de comportamento de sociedade, o crescimento da população, isso também vem impactando muito no mundo dos negócios. Como você diz, a velocidade vem acontecendo através da tecnologia, essa tecnologia também vem facilitando o plano de negócios, informação muito mais relacionadas a termos de crescimento também, eu digo assim, em termos de estrutura de cidades, como a gente acaba falando sobre antes aqui, sobre planos diretores, né, os planos diretores de negócios, de crescimento. Hoje é um crescimento que a gente observa que o planeta se preocupa muito mais com esse crescimento e a organização, e isso impacta muito os negócios. Você está acompanhando isso? Fala para gente de como é que acontece, principalmente É, o investimento em infraestrutura. a engenharia, principalmente a engenharia civil, infelizmente, ela não conseguiu acompanhar a velocidade de crescimento que nós estamos tendo em outros setores, Uhum, né? Em todos os outros setores, medicina, toda biotecnologia, a própria era digital, tecnologia digital. Então, teve um avanço muito maior que o da própria área da construção civil. uhum, Então, eu acho que ainda nós não conseguimos, não chegamos ainda no ponto de dar um upload real na construção civil. Ela ainda precisa passar por uma mudança de conceito, quebrar alguns conceitos. Como eu digo isso? É, em, em Roma, uhum, onde onde vivia o imperador, você passa ali, você vê uma parede que caiu o reboco, a parede tá. Ela é exatamente igual às paredes que nós fazemos hoje na massiva construção civil. Então nós ainda não mudamos a tecnologia, nós não incorporamos a tecnologia na construção, na operação. Nos projetos, isso já é possível. uhum, Mas, inclusive, eu devo publicar semana que vem um artigo lá no meu LinkedIn, uhum, que é exatamente a questão da falta de qualidade dos projetos. Hoje nós temos ferramentas para fazer projetos muito bons. Nós desenvolvemos, inclusive na Carmona, projetos em BIM. Nós transformamos isso tudo numa realidade, né, para poder executar as obras. uhum. Mas isso não é uma prática comum como deveria ser. Já deveríamos estar com isso tudo incorporado. E a infraestrutura, em especial, que você Uhum, perguntou, ela vem, inevitavelmente, o carro-chefe da infraestrutura é o governo. uhum, É o desenvolvimento é as diretrizes que o governo dá para o desenvolvimento. Para onde nós vamos abrir uma determinada estrada, onde nós vamos implementar aqui acessos, pontes, viadutos, saneamento. uhum. Essas obras são lideradas pelo governo. Então, precisa ter uma decisão de Estado. De estado, De Estado. Em perfeito. alguns estados, você vê isso um pouco mais avançado, em outros Uhum, menos. Essas distâncias entre um estado e outro, que eu convivo muito no Brasil norte-sul, né? Eu vivo norte-sul. Mas o sul é muito mais desenvolvido. Já foi mais? Já foi muito mais. O espaço entre o norte e o sul já foi muito maior. Hoje ele vem se aproximando. O uhum, desenvolvimento em Belém, nos 20 anos que eu vivo aqui, já foi muito rápido comparativamente aos 20 anos anteriores à minha chegada. Então isso vem crescendo de forma exponencial. É, a questão da população é um outro fator, né? A gente está aí na Copa do Mundo, né? E a gente lembra da Copa de 70. Teve aí o seriado que saiu esses dias aí contando toda a história da Copa de 70. E era 90 milhões. E hoje nós somos 230 milhões. E nós estamos falando de 1970 para 2026. Quer uhum. dizer, nós estamos falando em 56 anos, né? E em 56 anos nós mais do que dobramos a população. Agora a nossa curva começa a estabilizar, a idade média começa a aumentar, a população começa a envelhecer, né? Que é o que o pessoal fala.
Só que este crescimento vegetativo da população foi maior do que o crescimento da infraestrutura para poder acompanhá-lo. Então é onde a gente tem informações de grandes núcleos habitacionais em regiões que não têm a infraestrutura adequada de água, saneamento, pavimentação, drenagem, a própria habitação está fora das normas, e isso tudo causa uma série de problemas que se refletem na saúde, em outros setores, né? Que a gente vê todo dia. A sua vida sempre foi aqui, norte, sul, leste, oeste, né? O que mudou na sua vida, na sua chegada em Belém, Fernando? Mudou que foi Belém é para mim a cidade que eu escolhi para viver, né? Eu nasci em Santos, vivi em vários estados, morei até no Paraguai, trabalhando também fiquei lá no Paraguai. Então, conheço alguns lugares e tudo, mas eu escolhi Belém, Uhum. porque aqui eu percebi, desde a minha chegada, a quantidade de oportunidades que nós temos de desenvolvimento. Se nós temos 15 anos de diferença para o Sul, significa que nós temos que trabalhar 15 anos ainda, ou 10 anos, pelo menos, de desenvolvimento. Então tem muita oportunidade. Eu brinco, Babá, que é o seguinte, que em Belém, se você quiser montar uma barraca de tacacá, que talvez seja a coisa mais popular do Pará, É. ou pelo menos da nossa região, Uhum. porque o Pará também são vários estados, né? E eu conheço bem todos eles aqui do Pará. Se você quiser montar essa barraca de tacacá, você vai ter sucesso, porque tem público. Qualquer coisa que a gente monte no Pará, você tem público, né? Basta fazer bem feito. E hoje o nível de exigência do paraense está aumentando. Estão exigindo mais uma prestação de serviço melhor. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos um potencial imenso aí na nossa área de turismo. Temos que qualificar as pessoas para poder atender, né? A gente teve a experiência na COP30 que acabou expondo algumas dificuldades que nós temos. Mas, em compensação, formou muita gente no meio do caminho. E é assim que funciona mesmo. Não é fácil. O crescimento dói. Crescer lá no G4, a gente fala isso. Crescimento dói. Crescer dói. Maravilha. E como é que foi sua passagem pela refinaria Abreu e Lima? A gente tem tanta coisa para falar aqui da tua carreira, Fernando, que tem passagem, porque tudo isso te qualifica para hoje, né? A gente vai chegar para falar no G4, que é um assunto muito importante, que é a tua É. trajetória hoje atual, do momento que você vive. Mas como é que foi essa tua passagem pela refinaria Abreu e Lima? Isso te deu a bagagem de conhecimento, o que você viu, o que você acompanhou, para que hoje você leve à frente como o CEO da Carmona, ou de várias Sim. frentes de negócio que você venha a fazer, Fernando? É, eu digo que a passagem minha pela Petrobras, né, porque lá Uhum. era uma obra, uma implantação da refinaria, e eu era gerente adjunto de um dos consórcios, nós éramos 12 consórcios lá, né, e numa obra que tinha 42.000 pessoas, né, quer dizer, realmente era uma obra muito relevante, a maior obra que eu participei, e eu estagiei na Itaipu Binacional. Mas naquele momento a maior concentração de pessoas foi na refinaria. Então, lá você trabalha em padrões internacionais, né? Qualquer refinaria é assim, você tem padrões internacionais. E a Petrobras, nesse aspecto de qualidade de trabalho, de procedimentos, ela é muito exigente, extremamente exigente. Então, me obrigou, eu saindo do setor público, indo trabalhar num setor de capital misto, mas no padrão internacional, realmente foi um choque. Eu tive que correr atrás dessa diferença e lá eu acabei me dedicando mais do que à própria produção, que era aquilo que eu já conhecia, eu me dediquei à parte de qualidade, Uhum. de entender o porquê da qualidade, entender a lógica da qualidade, como ela deve ser desenvolvida dentro de uma empresa. A questão da segurança do trabalho é uma coisa assim, nível hard, você lá é extremamente sério e você tem que seguir, e é muito importante, por isso também eu tinha feito já engenharia de segurança, então isso aí não foi muito dolorido, mas você vê isso na prática, a implementação das teorias na prática real, você percebe como é importante. Isso fez uma mudança na minha cabeça, saindo da parte
produção, indo para a parte de gestão. Então foi aí que isso foi, para mim, acho que foi o ponto mais importante, que depois na Carmona a gente desenvolveu. Eu fiz o curso e implantei a qualidade, estou implantando com a equipe nossa a nossa qualidade. Acabou que eu não terceirizei, isso eu fiz pessoalmente, inclusive. Estamos agora com planejamento estratégico, depois que tivemos esse conhecimento também, lá no G4. E tudo isso nasceu, eu acho, lá, com você trabalhando com empresas num nível muito forte. Existe um lado das empreiteiras que o pessoal conhece, que é muito mais popular, porque está aí na mídia o tempo todo, né? Os problemas todos foram enfrentados e que aconteceram, de fato, em muitos casos, é inegável, mas existe um lado que as pessoas não conhecem, que é a execução das obras efetivamente. Então, o Brasil hoje tem uma engenharia respeitada, uma empresa, a parte de engenharia nossa, na África, na Ásia, ela é extremamente respeitada. Nós somos sócios de uma empresa pública espanhola, a Traxa, e tive a oportunidade de várias vezes com eles lá e acompanhar os projetos da Porque Traxa. isso já é uma tradição, né, Fernando? A gente tem empresas já fora trabalhando em frente em outros países já, a engenharia já comprova isso há muito tempo. A nossa ela é muito bem qualificada, né? Quando eu vim para cá, em 2005, eu vim indicado, uma das empresas do consórcio que fez a obra do Bolonha era a EGESA. A EGESA era uma empresa formada com a dissidência da Mendes Júnior Internacional. Justamente. A Mendes Júnior foi uma construtora dos anos 70, na implantação do Brasil desenvolvimentista, na década de 70, do milagre econômico. A Mendes, ela criou a Mendes Internacional, que trabalhou em Bagdá, trabalhou na Mauritânia, norte da África, e esses engenheiros que foram daqui para lá, tiveram uma década trabalhando lá, mais ou menos, voltaram de lá. Quando voltaram de lá, compraram essa construtora aqui, e nessa construtora que eu fui trabalhar, eu trabalhei com o Dr. Valdir Vilas Boas, que foi considerado um dos melhores engenheiros de planejamento do Brasil, trabalhou na Belém E já é Brasília. isso que eu ia te falar, justamente eu li alguma coisa sobre ele no passado. A É, gente, curiosamente, né, vai vendo histórias da abertura da Belém Brasília e o nome dele realmente é muito citado. ele é assim, ele foi o meu diretor, trabalhou comigo, viajei com ele. Quer dizer, isso daí foi uma oportunidade de trabalhar com pessoas que trabalharam em projetos bem maiores Bem que os maior nossos, do que né? o nosso. Fernando, você atua como CEO da Carmona Cabreira, construtora de obras, desde 2012. Mas eu sei que está se preparando para ir para o conselho da Carmona Cabreira. A gente quer saber muito bem sobre isso daqui a algum tempo. Depois de ter vivido mais de 35 anos, que é a sua trajetória que você está contando para a gente na execução de obras e da administração de empresas, como é que você está se preparando para essa nova fase da tua vida que vem chegando, Fernando? Isso daí, sabe, Babalu, meu Hum. pai, ele se aposentou e aí ele não estava preparado para se aposentar. Meu pai não era engenheiro, meu pai era técnico, mas num tempo em que não se tinha técnico. Então, ele tinha nas obras, né, ele tinha o status de engenheiro, sabe? Então, nós tivemos sempre uma vida muito regular, assim, muito tranquila e tal. O que aconteceu quando ele se aposentou? Ele era acostumado a ter uma equipe com 400, 500 funcionários da equipe dele. De repente, ele se viu sozinho em uma cidade pequena, que é Andradina, né, no interior de São Paulo, aposentado. Falou, pô, vou fazer o quê? Vou fazer um mercadinho. Minha mãe gostava de conversar, bater papo, e ter aquela vida de interior, sabe? Pequenininha. Mas foi um negócio estranho para mim. Eu ver meu pai, que eu tive a oportunidade de, inclusive, trabalhar, como estagiar na Itaipu Nacional, quando ele ainda trabalhava lá, ver uma pessoa que era líder de uma equipe muito forte, ele fazia montagem de gerador de energia elétrica. Tá? Então, Missão. era um trabalho extremamente técnico, Aham. qualificado, e realmente, na época, ele era talvez uma das pessoas mais qualificadas do mundo.
Foi convidado para ir trabalhar em Três Gargantas, na China, que foi a segunda a obra que depois superou Itaipu, e montou as 18 máquinas na época da Itaipu, depois foram montadas mais duas. E de repente esse homem, com esse potencial, essa bagagem, estava no mercadinho, sabe? E aí eu falei assim, eu vi aquilo me marcou. Não, meu pai acabou tendo pouco tempo, logo depois ele teve uma crise, ele tinha bronquite, teve uma crise muito forte, e numa crise de bronquite teve um ataque de coração e morreu. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Falei, pô, ele não estava preparado para parar. E aí quando o tempo foi passando, né? 60 anos, falei, ó, isso aqui é o seguinte, não vai dar para ficar segurar essa empresa o tempo todo na mão por muito tempo, porque é puxado, né? É o que a gente está falando, o nível de desenvolvimento. Nós hoje estamos migrando. Lá na Carmona, por que é puxado? Nós estamos saindo, nós estamos subdividindo, né? Nós temos o setor público e estamos entrando no setor privado. Estamos trabalhando aí com a Hidro, com a Suzano, estamos com propostas em Petrobras, Vale, todas as empresas privadas, né? E isso está fazendo com que a gente, da mesma maneira que eu sofri lá na refinaria, a empresa inteira agora está tendo que se adaptar. Está entendendo como é que é? Então, esse negócio é tenso nesse momento. Nós estamos passando um momento bastante complicado lá e duro. Mas eu falei o seguinte: não, eu até 65 anos eu vou montar, eu vou estruturar isso daí. É o meu objetivo. Hoje, meu objetivo é deixar a Carmona estruturada até quando eu tiver 65 anos, que é mais 5 anos. Né? Eu ouvindo você falar do seu pai, aí eu fico aqui, me passa um filme na minha mente, na minha cabeça, te observando, ouvindo você falar, que essa visão de, 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 de indústria, a visão industrial, a visão de montagem, a visão macro dos negócios, a visão de ter uma construtora, de trabalhar com todas as grandes obras como seu pai trabalhou. Isso foi um despertar para a tua vida, para te tornar o que você é hoje, Fernando? Foi, sem dúvida Sem nenhuma, dúvida foi, nenhuma, né? claro, sem dúvida nenhuma. Meu pai era um homem que não tinha limites de desafio para ele, não. Uhum, Ele não tinha problema de desafio, não tinha medo de desafio. Eu sempre vi isso dentro da minha casa. Então a gente enfrenta os problemas uhum. e eles são difíceis, e você tem que ter serenidade para poder resolvê-los. E mas você não pode temê-los. Você tem que enfrentar, tem que estar de frente para o problema. E tem que resolver ele com parcimônia, passo a passo, estruturado. Você resolve esse problema. Então, isso sim foi um exemplo. Meu pai foi um Um exemplo para exemplo, né? mim, não só para mim, para o meu irmão, com certeza. Apesar de novo, o Flávio Uhum. viu o pai, assim, entendeu? A minha irmã, que está entre eu e o meu irmão. Então a gente sempre teve ele como um exemplo. Minha mãe era muito forte também, Babalu. Nossa, minha mãe. Acho que minha mãe era mais forte que meu pai. É. Minha mãe era muito valente. Ela não tinha medo de nada e tudo ela conseguia superar. Isso claro, dentro dos limites que eles viviam naquele momento, né? Os problemas também são Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Apertou. Então você tem que pensar mais ou menos assim. Não pode se acanhar diante do problema, né? Desde que você haja com boa fé, você tenha conduta nas suas ações, você não tem que se envergonhar de nada. Problemas a gente tem, enfrenta e resolve. Uhum. Simples assim. Isso aí não é muito difícil. Não tem uma receita mágica. A receita que tem é encarar o problema, entender. Eu sempre falo uma coisa, Babalu. Quando as pessoas vêm para mim e falam assim, não, porque isso não está funcionando. Eu falei, qual é o teu problema? E normalmente as pessoas não sabem qual é o problema. Elas muitas vezes combatem as consequências e não o problema. E aí esse problema não para as consequências não param de vir, porque você não vai resolver o problema.
né? Só Então, que eu fico feliz de te receber aqui, porque o propósito do o nosso canal, do BabaCast, é levar um conteúdo esclarecedor, educativo, construtivo. Porque, Fernando, a gente sabe que para quem está começando um negócio, existe. Outro dia a gente passou 2 horas conversando sobre negócios. Você me deu uma aula, né? Foi transformador imagino. aquilo. E a gente, tendo a oportunidade de estar aqui de frente contigo, ter a oportunidade de te perguntar, porque apesar de tudo, por exemplo, como você falou, você está assumindo, montando o conselho, a Carmona está aí, tem grandes obras, tem grandes dificuldades, grandes coisas, mas como é para quem está começando, Fernando, essa estratégia? Por exemplo, isso, a mente de um CEO como você, né, um homem de negócios, ela se adapta a cada tempo, ela cresce, ela, como é que eu posso dizer, a mentalidade junto com os negócios, como você está agora dividindo, diz, pô, eu tenho que manter essa empresa, não vou poder manter por muito tempo, mas eu preciso agora ter um conselho, eu preciso gerir, manter isso, eu tenho a minha família, tenho meu irmão, tem todo mundo. Mas como é que é a mente de quem começou, apesar de toda a tua jornada, uma empresa é um organismo vivo, ela é um organismo que se adapta, ela muda, ela, por mais que ela gire, tenha vários contratos, uma boa renda, mas ela precisa estar todo o tempo passando por mudanças, entendimento, comportamento. Como é que funciona, Fernando? Porque a gente começou um pequeno negócio, outro dia você falou para mim uma coisa que eu achei muito interessante, Baba, não é você ser só o melhor no que você faz, né, você lembra que você fez uma analogia perfeita de um negócio. Você faz o melhor hambúrguer da cidade, por exemplo, mas você só faz um hambúrguer. Como é que você está olhando esse negócio? Qual o seu problema hoje? Como é que você vai lidar com esse negócio para você ampliar esse mercado, ampliar do que você quer fazer? Isso para quem é pequeno, para quem é grande, é a mesma coisa, Fernando? Na essência é. Aham. Na essência é a mesma coisa. Isso que a gente estava, por exemplo, falando, e você vai abrir uma pequena empresa ou vai abrir uma empresa, normalmente ela ocorre da seguinte maneira: a pessoa tem uma habilidade e ela vai, dentro daquela habilidade dela, ela vai desenvolver um negócio. Mas, hum, você perguntou se a empresa é um organismo vivo. Uhum, A gente costuma dizer PJ e PF, né? Pessoa uhum. física e pessoa jurídica. E a gente não, a gente acha que pessoa jurídica é só porque tem o CNPJ e não o CPF, mas não entende, não percebe que pessoa jurídica é uma pessoa. E aí, como uma pessoa, ela tem que ter toda a composição dela. Então a gente tem que, quando for montar uma empresa, aí não importa o tamanho do negócio, você tem que ter um propósito. Qual é o propósito da tua empresa? Para que você está abrindo essa empresa? Quais são os seus valores? A gente costuma ver que nos projetos de qualidade, missão, visão e valor. Qual é a missão da sua empresa? A gente acha que o textinho lá, bacana, pega uns bacana aqui da internet e tal. Não, aquilo ali é qual é que você, Babalu, quer montar uma empresa? Para que você montou o Babacash? Hum. Qual o objetivo? O que você queria com isso? E isso é importante você ter. Então, você tem que saber a tua missão. O que você vai fazer com esse Babaqueiro? Qual é a missão dele? É levar entretenimento? É levar conhecimento? O que ele vai fazer? Como você quer que as pessoas vejam isso? Como que você quer que as pessoas enxergam? Qual é a visão que você vai ter da tua empresa? Que as pessoas vão ter da tua empresa? Uhum. E quais são os valores, principalmente? É a questão das pessoas. A pessoa, para você ter um bom profissional, ele não tem que ter um bom caráter. Perfeito. Então, se ele tem que ter um É. bom caráter, a empresa tem que ter valores sólidos, claros, transparentes. Essas pequenas coisas que parecem só textos escritos num papel são o que compõe a pessoa jurídica. A partir do momento que você tem com clareza tua missão, visão e valor, as pessoas, quando entrarem na sua empresa, começarem a trabalhar e conviver com você e fazer negócios com você, elas vão conseguir perceber isso. E percebe com certeza. E aí você passa a ter a tua empresa, teu PJ, né? Tua pessoa jurídica passa a ter esta personalidade e que as pessoas vão perceber. Isso daí não importa o tamanho do negócio. Uhum. Pode ser uma grande empresa e pode ser uma pequena empresa.
Pode mudar ao longo do caminho? Pode mudar. O ideal é que alguns valores se preservem. Agora, os sócios mudam, as gerações se sucedem, então pode haver uma mudança, desde que as mudanças também ocorram com clareza. Comunicação para toda a empresa, né? O tamanho da empresa pode mudar, né? A forma de gerir uma empresa, ela muda à medida que o tamanho da empresa cresce e à medida do que seja o interesse do dono ou dos donos da empresa, aonde querem levar essa empresa. Você pode querer ter uma empresa e falar assim: não quero ter uma empresa com centenas de funcionários. Eu tinha um diretor que foi a pessoa, talvez eu posso dizer que foi o meu grande mentor, Dr. Júlio Rodrigues, lá do Consórcio Sanear, uma das empresas, ele era o diretor, e ele foi a pessoa que me transformou de um engenheiro de obras de produção num gestor de contratos, num dono de empresa, com conceitos de dono de empresa. E o Júlio dizia o seguinte: eu não quero uma empresa grande, eu quero uma empresa que eu saiba o nome de todos os meus funcionários. Esse era o objetivo dele, feito claramente. Ele não queria ter uma empresa com 10 mil funcionários, entendeu? Ele queria ter uma empresa que ele conhecesse a empresa com profundidade. Essa era a vontade dele. Então, se depois a próxima geração vem e quer mudar, pode mudar. Só que aí tem que mudar realmente e comunicar a todos os membros ali do partícipes de que mudou, para saber se eles querem continuar também, né, com você. É verdade. E, Fernando, e como é que você vê a participação de conselheiros, né? Empresariais em empresas de pequeno e médio porte? Existe tamanho, pequeno, médio? Como é que você vê essa questão dos É, conselhos? Eh, Se adapta, depende do momento, há necessidade, a visão do negócio, de quem está. Como é que funciona? Você aceita isso? Na sua isso, visão, isso, como é isso, que. isso foi uma mudança que passou na minha cabeça não faz muito tempo. Aham. Quando eu comecei a participar do G4, a intenção, eu fui jogado lá dentro, tá? Uhum. Eu hoje sou membro do G4 Club, que é um clube dentro do G4, clube com uns 400 empresários no Brasil. Eu fui jogado lá dentro pelos meus diretores, né? Todos eles, inclusive meu irmão, todos eles juntos. Certo. Já armaram tudo e um dia me chamaram para uma reunião. Na reunião, fechamos a compra lá do pacote de. Porque o G4 é uma escola praticamente para empresários, né? É uma escola para empresários, né? É para educação, sistema de educação empresarial. E aí lá, quando eu fui, a ideia nossa, a princípio, era fazer um network. Você está em São Paulo, junto com os maiores empresários, grandes empresários, maiores não, mas os grandes empresários do Brasil, e lá todo mundo é bom. Fala pra gente, Fernando. Todo mundo é bom. A gente tá curioso, quem que faz parte desse grupo, assim? Olha, Pode dizer eu- alguns nomes, assim, do Brasil? assim, eu vou falar para você é, mais do que nomes, Mais do que nomes. mais do que nomes. Eu vou falar para você assim, eu, eu vou falar só um nome, que é o José, que é um empresário de Minas Gerais. Ele, a especialidade da empresa dele é lapidação de gemas, Hum, pedras preciosas. Pedras Ele anda no Preciosas. Brasil inteiro comprando pedras preciosas e faz a lapidação. Eles fizeram a lapidação de um jogo, de um colar, brinco e para a Tiffany. Entendeu? O nível do negócio é que você conversa com o pessoal lá, eu fico olhando assim, rapaz, o nível dos caras é outro, os caras jogam, os caras, entendeu? Pesado, né? É que nem você, você, tipo assim, você vai na Copa do Mundo, mas não tem. O ruim lá é bom demais, entendeu? Então, o nível é muito bom lá. Uhum. O nível dos nossos dos professores, dos mentores lá é altíssimo. Mas quando eu tive lá, logo no começo, eu consegui perceber certa e entender certas coisas que eu não entendia. Essa questão, por exemplo, do conselho que você citou. Então eu vou falar um pouquinho disso, porque isso realmente Uhum. mexeu na minha cabeça.
eu entendi o que é um conselho. Você pode ter um conselho de administração ou um conselho consultivo, né? Na maioria das empresas é consultivo. Só quando as empresas são apontadas na bolsa, elas são obrigadas a ter conselhos de administração. E os órgãos públicos, né, as empresas públicas são obrigadas a ter conselho de administração. O conselho de administração, se você for conselheiro em um conselho de administração, você tem responsabilidade fiduciária. Aí o conselho tem poder, um conselho de administração ele tem poder de mando dentro da empresa. Ele não indica, ele manda. Mas ele responde, inclusive os conselheiros com seu patrimônio próprio, pessoa física. Tá? Os conselhos das empresas em geral são conselhos de consultivos. Então você contrata um conselheiro, monta o teu conselho com partes de pessoas da empresa, traz especialistas de fora, esses conselheiros vão estar orientando os assuntos que tiverem sido abordados, sendo abordados naquele momento, mas ele te dá um parecer. A decisão é sempre do acionista, não é do Não conselheiro. é do conselho. Não é do conselheiro. Uhum. E aí, eu analisando isso, entendendo isso, eu fiz o curso de conselheiro empresarial na Bora Academy, terminei esse curso no começo do ano e percebi o seguinte, e essa é a minha intenção: atuar como conselheiro em empresas de médio porte. Mas eu estou montando uma estrutura para atender as empresas de pequeno porte. Por quê? Porque é o seguinte, o conselheiro, a gente imagina assim um negócio com uma certa pompa, né? Uhum. O conselho se reúne, aquela coisa e O conselho tal. decidiu. O conselho decidiu e tal. Na verdade, o que é o conselho? Um empresário de uma empresa pequena, ele pode contratar um conselheiro e esse conselheiro falar com você, por exemplo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Você traz os assuntos e pergunta: qual a tua opinião? Se você confia no conselheiro, se o conselheiro tem o bom senso necessário, né? E que isso é importante pra caramba, isso que a gente aprende muito e tem que entender que é o essencial, ter bom senso dos negócios, você tem com quem dividir isso para você tomar a sua decisão como empresário. Porque uma frase que é verdadeira, Baba, é que o poder é solitário. Quando você tem o poder de decidir, seja do teu carrinho de cachorro-quente, seja da tua empresa multinacional, quando você tem o poder de decidir, é você que tem que decidir. É você com o seu travesseiro. Não tem outra pessoa. Então, ouvir uma pessoa de fora, que não está envolvida emocionalmente, financeiramente, compromisso, ele vai te falar aquilo com mais tranquilidade. Uhum. E isso eu acho que ajuda muito. Pelo menos dá ao empresário uma opção e uma visão que muitas vezes ele não consegue ter estando incluso dentro da atividade, porque o pequeno empresário é ele que toca o negócio Uhum. dele, muitas vezes é ele que faz boa parte do negócio, né? Então, às vezes ele precisa de alguém de fora para dar uma luz para ele, um caminho, e aí acender, dar um insight nele que ele vai poder resolver o problema. A gente sabe, eu te conheço, eu sei que tu gosta de desafio. Depois de ter tido essa oportunidade, foi complicado, foi difícil entrar no G4? Porque tu aceitou a ideia. Hoje tenho certeza que tu também já não quer mais sair, É, né? o G4, O o G4 G4 foi, é uma constante. não é, Fernando, esses 60 anos chegar, ter toda essa larga experiência com uma empresa consolidada e ter que fazer parte dessa experiência. É uma nova fase da tua vida, da tua carreira, um novo Totalmente, momento. Fala pra gente sobre isso. totalmente. É uma nova fase e é o Aham. seguinte: você tem 35 anos trabalhando, você tem experiência. Eu conheço gente com 50 anos trabalhando, com experiência. E aí eu estava na pá de ontem, Hum. ontem. Nós temos uma reunião toda quarta, hoje é quinta, toda quarta nós temos reunião lá. E eu tava lá com os meninos na reunião, fui na cozinha ali da Padre, você sabe onde é ali na cozinha, fui pegar lá um cafezinho lá,
Aí tava o pessoal que trabalha na página, tava lá, aí uma moça lá me perguntou assim, falou assim, quando é que a gente atinge a maturidade? Uma moça jovem, né? Boa Uma moça pergunta. jovem, eu tenho uns 20 e poucos anos. Eu falei, quando é que a gente atinge a maturidade? Eu falei, olha, eu não sei se eu sou a pessoa mais correta para você fazer essa pergunta, mas a maturidade, ela é em algum assunto específico. Em outros, a gente é completamente ignorante e é primário. Então, a gente está o tempo todo aprendendo. E o grande, talvez, empecilho de desenvolvimento das pessoas é acreditar que já atingiu a tal da maturidade, eu já sei tudo disso, não preciso saber mais. E aí você para realmente você se fecha para poder desenvolver e você avançar. Agora, você imagina isso somado a uma curva exponencial de conhecimento expandido que nós estamos tendo com inteligência artificial, acesso à informação, à comunicação, a viagens, tudo isso junto e você se fecha. E- Então, o que que ocorre? É muito fácil que em 5 anos você perca a conexão com os fatos que eles estão ocorrendo, né? Eh, eu vi uma vez num filme que, que o personagem era idoso, idoso, já com 70, 80 anos, e ele vivia no meio dos jovens. Ah, mas por que você fica no meio dos jovens? Você é velho, pô. Ele fala, porque aqui eu não perco a conexão com o que está acontecendo hoje. Se eu ficar só lá com os velhinhos, eu vou perder a conexão. E isso daí é um problema muito sério para o empresário. E é fácil de acontecer. Então, você tem empresário, por exemplo, não, eu não preciso de inteligência artificial. Desculpa, todo mundo precisa. Todo mundo. Todo mundo Hoje a gente precisa. está falando justamente, a gente Todo mundo sempre precisa. fala esse assunto, né, no programa de rádio, né, a gente está com um amigo, inclusive está com uma plataforma que já falei para você, de Uh-uh. inteligência artificial, que é a Vasto. Não tem como a gente fugir disso, Fernando, não Não. tem como. E assim, o Fernando hoje no G4 vê a possibilidade de novos aprendizados, de uma nova fase na carreira, né, e como conselheiro, quer desenvolver essa carreira mesmo Eu quero. que... Então, eu falei que. Então, minha ideia é que Aham, que eu me aposente eu deixo o cargo de CEO aos 65 anos, uhum, no máximo, se não acontecer antes, mas aos 65, vá para o conselho. Eu vou montar o conselho antes, mas uhum. depois eu só vou ficar no conselho da Carmona. E neste tempo, eu me dei esse tempo para ter um aprendizado suficiente para poder participar de conselhos de outras empresas. Uhum. Então, nesse momento, eu estou estruturando uma forma, uma metodologia de organização de empresas de pequeno e médio porte. Né? Empresas assim, com Uhum. um faturamento, iniciando com faturamento de, sei lá, 200 mês, 300 mês e até 10 milhões mês, né? Hum. Aí você já muda de patamar, aí já você entra com. Realmente, você pode entrar num nível de planejamento empresarial extremamente sofisticado para empresas extremamente grandes, em que o sistema anda praticamente, ele é intertravado e anda por si só. Mas aí já é um nível que realmente acho que eu não quero chegar. Não Nesse quer. momento, não. Não, acho que não é necessário. Não. Eu quero dar atenção à pequena e média empresa, que é aquela empresa que hoje praticamente não tem acesso a esse tipo de informação. Por quê? Porque Entendi. quando você vai numa empresa forte como essa, nós contratamos agora para a Carmona, agora não, o ano passado, nós contratamos a Aldas, que é uma empresa, inclusive um dos sócios da empresa é professor no G4, deu aula para mim lá, Então, e aí eu fui lá com o objetivo de network, eu te falei, né? uhum. E de trazer o planejamento estratégico para dentro da empresa. Ah, que você se implantou, né? Que você Peguei, tá contratamos e estamos implantando. implantando. Contratamos ele, ele não, a empresa, e nós estamos montando. É um planejamento estratégico extremamente robusto mesmo. Você fala assim, precisa?
Precisa. Precisa. Precisa porque eu quero trabalhar com quem? Quero trabalhar com Vale, quero trabalhar com Hidro, quero trabalhar com empresas de porte realmente. E para trabalhar com essas empresas de porte grande, porte internacional, com padrões internacionais, você precisa ter um planejamento, tá assim. Você tem, muda uma linguagem. Aquilo que a gente brinca e o pessoal tira sarro e sobre a forma de falar dos empresários e tal, com termos em inglês, isso na prática existe e é muito, assim, foi difícil para mim aceitar isso. E, Fernando, tu te achas uma pessoa, por exemplo, não só você, o conselho, o Flávio, né? É, extremamente visionário nesse contexto, quando você traz essa empresa para dentro da sua empresa para poder transformar, para atingir outros níveis e ir para um outro patamar em termos de outras empresas, como vocês querem atingir o nível. Poucas pessoas fazem isso? Ou isso é necessário fazer? Ou vocês são visionários e acharam a necessidade que a empresa precisava passar por essa transformação? É muito interessante você ter uma empresa como a Carmona e colocar uma outra empresa dentro especializada nesse sentido para atingir um outro nível de mercado que a gente quer chegar. Eu não acho que a gente foi visionário. Uhum. Acho até que nós estamos pelo menos 10 anos atrasados. Hum, A verdade é essa. A verdade é que isso é necessário. Por necessário. isso que eu digo, você consegue ter níveis de planejamento, Uhum. níveis de conselho, níveis de governança, níveis de estruturação da empresa, não é só o máximo. Uhum. Então, nós temos na prática, assim, no mundo, a gente tem um mau costume de, ou a gente usa uma expressão um pouco chula, mas que ela de fato, ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. Não, não precisa ser uma coisa ou outra. Existe o meio termo. Se Uhum. você tem uma empresa menor, você consegue trabalhar com governança, você consegue ter compliance, você consegue ter planejamento estratégico, você consegue pensar a empresa para 5, 10 anos. No mínimo, Babalu, só para você ter uma ideia, a gente tem que pensar a empresa para 1 ano, 3 anos e 5 anos. Planejamento estratégico tem que ser pelo menos para 5 anos. Uhum. O dia que falou para nós, que eles falaram para nós, que nós tínhamos que dizer quanto nós queremos faturar daqui 5 anos, eu falei, não, esse cara tá doido, velho. Eu não sei nem se eu vou estar aqui daqui, mas tem que ser assim. Tem que ser assim, né? É o plano diretor. Sabe o plano diretor Sim. das cidades? Aham. É o plano diretor da empresa. Na empresa, né? É aquele plano estratégico. O que que eu quero fazer? E quando você sabe o que você quer fazer, você não gasta energia com, com coisinhas, distrações. Porque todo dia aparece negócio na mesa. Todo dia aparece negócio na mesa. Só que você diz: não, esse negócio eu não quero. Uhum. Esse eu não quero. E é difícil falar não. É muito. A gente acha que é fácil. Dizer que não é muito difícil. E isso você tem que ter foco. Se você não tem foco, você diz sim para tudo. E aí você está o tempo todo se distraindo e não está fazendo o teu negócio acontecer. Uma pergunta que eu sempre quis fazer para ti, Fernando, é como é que é? Eu não sei se a palavra certa é lidar com pressão ou lidar com responsabilidades que elas crescem ao longo do tempo, o crescimento da empresa. E, por exemplo, aqui, eu olhei muito interessante aqui na tua apresentação, e, por exemplo, o ETA Bolonha e outras obras também, como estação de tratamento, como essa daqui, que é a maior estação de tratamento de esgoto norte do Brasil. Quando vem essa responsabilidade, Fernando? De fechar o contrato, de organizar e ver que você faz, como você falou uma vez, não, a gente faz todo um estudo antes de um projeto que a gente vai fazer, Babalu. A gente precisa entender o que que a gente vai fazer. Quando assume essa responsabilidade, Fernando, que às vezes as coisas, dentro de um projeto que você está desenvolvendo, às vezes as coisas transcorrem não da forma como a gente pensa, né? E esses ajustes são feitos durante, Ela nunca transcorre como você planeja. nunca transforma, Não. nunca transcorre. A- Isso. uma fala Ah, interessante do Manuel, que é o aham, nosso conselheiro maior lá da Aldas, é o nosso mentor lá, ah. ele diz: nós vamos fazer o planejamento. Qual é a única certeza absoluta que você tem? Que você vai errar. Eu É a entendo. única certeza que você tem que você vai errar. Mas, ao você fazer o planejamento para 5 anos, administrá-lo no primeiro ano e criar o planejamento detalhado do segundo ano, você
vai ver que nesse primeiro ano você tinha pensado um monte de coisa que não aconteceu como você tinha imaginado. Só que para o segundo ano, você já vai corrigir aquilo. Para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Isso demora um tempo, né? Uhum. Aí, com o prazo, com o tempo, ao longo do tempo dessas correções acontecendo, você vai conseguindo aproximar o seu planejamento da sua execução. Nós temos uma curva, chama curva S, a curva mais famosa que tem do mundo do planejamento, a curva S. A curva S ela mostra a obra quando ela começa, ela se desenvolve e ela conclui. E ela, se você for ver isso em termos de faturamento financeiro, ela descreve, quando você fala assim, mês um, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 18, que tem 18 meses, ó. Você vai perceber que ela faz um S assim, ó. Ela, por isso que se chama curva S, todo mundo tem esse nome para ela. Você faz ela, que é a curva tua, a tua baseline, que você faz ela para a largada. Uhum. Depois você vai acompanhando. Você diz, ó, primeiro mês eu vou faturar 300 mil. Segundo mês eu vou faturar 1 milhão. Terceiro mês eu vou faturar X milhões. E você vai fazendo isso e vai somando um com o outro, um mês após o outro, os acumulados, e vai descrevendo essa curva. A real. Você planejou, depois o que aconteceu, você vai. E aí você vai vendo as diferenças entre a realidade e o planejado. Uhum. Em muitos casos, você precisa replanejar, porque essa curva abre tanto, ela fica tão díspare, tão longe uma da outra, que ela é necessário que você replaneje. Mas o que que faz isso? Faz com que você aprenda. Então, de qualquer maneira, o desafio é muito grande, mas ele, ao longo do tempo, ele se torna mais controlado. Por isso que as pessoas conseguem fazer obras que a gente imagina. Você imagina para você construir um avião, milhares e milhares de itens, peças, né? Como que você constrói isso? Planejamento. Depois de muito tempo, lógico, são anos de acumulação, de aprendizado, eles têm eles erram por muito pouco, Uhum. muito pouco. Existem cálculos, por exemplo, para grandes obras, de quantas pessoas vão morrer na obra. Como você consegue calcular uma coisa dessa? Você consegue calcular através de uma estatística de muitos anos acompanhando. Você cria links com as dificuldades da obra. Para que você precisa saber isso? Para justamente dizer, eu tenho que combater. Então você vê os problemas e aí você vai, com a experiência que você já prevê o problema, aí você vai entrar com ações de mitigação. Então, esse, esse desafio, ele é grande, mas se você tem o conhecimento, você consegue superá-lo, você consegue Uhum. vencer o desafio. O problema é quando você tem um desafio maior do que o seu conhecimento. Aí realmente é difícil. Maravilha. Fernando, que aula, viu? Um aprendizado Imagino. assim impressionante de ouvir. Eu fico feliz por entregar esse conteúdo justamente para o nosso internauta, nosso assinante do canal aqui no BabaCast. Que aula incrível, maravilhoso desse grande CEO aqui com a gente, que é o Fernando Carmona, né? CEO da Carmona, e da construtora Cabreira Carmona, né? SA, desde 2012. Fernando, a gente vai passar agora por um momento muito importante que eu acho que é da tua vida, que também é uma paixão que tu nutre muito grande, que é o esporte. Ah, eu A gosto. PAD, ela faz parte da tua vida e ela é tratada assim com muito carinho. A gente sabe que o Flávio também, Sim. você, eu acho que nos poucos empresários que eu conheço, né, eu acho que poucos que eu conheci trabalhando na comunicação, eu dentro da área de comunicação tive a oportunidade de te conhecer, é justamente a importância que você tem de olhar o esporte com carinho. O vôlei é uma paixão na tua vida, da É. tua família, de todos. Fala um pouquinho da PAD, o que que é a PAD na Então, tua vida, como é que ela surge, como é que ela faz parte disso de o tudo. esporte, o esporte Tu tem um sempre teve lá com a comprometimento. gente, Aham. sabe, Babalu? Sempre teve. Eu joguei basquete, joguei vôlei, fiz karatê, natação, Flávio também, jogamos tênis até hoje, beach tênis, de tudo um pouco. Mas a APAD, ela, ela nasceu de uma vontade de jogar vôlei, de se fazer um time, e começou com o Master.
Já Uhum. todo mundo já. O Flávio aprendeu a efetivamente, entrou no voleibol com 35 anos de idade, Olha, eu né? pensei que o Flávio já estava bem desde garoto Não, no não, vôlei. 35. O Mingau, Aham. ele fala que o Flávio é um dos grandes exemplos que ele dá de perseverança e dedicação. Porque o Flávio aprendeu a jogar vôlei depois de idade. Isso é muito difícil. E o Flávio joga muito bem, foi campeão brasileiro já pelo Masters. A PAD no Master, ela, vou te falar, nos últimos 10 anos, ela deve estar no máximo em segundo lugar no ranking nacional, né? No Master. Uhum. Principalmente na categoria deles, né? Eles vêm desde o 35, agora jogaram, o último que jogaram foi 45. Faz 10 anos que eles jogam o Master. Mas a APAD, ela tem um objetivo maior do que o esporte em si. O objetivo real da APAD, e esse foi isso que a gente investiu, foi na formação dos atletas, formação dos atletas como pessoa, né? O esporte, ele é uma ferramenta extremamente útil e eficaz para que você consiga formar certas conscientizações nas crianças, né? Questão de formação de grupo, né? Hoje as crianças têm uma dificuldade na formação de grupo. Na questão da resiliência, né? Pô, perdeu, não quero mais brincar, larguei, né? Abandonei. Não, perder é só o primeiro passo para ganhar, né? Eu lembro bem quando nós fomos em 3 Superligas C. Na terceira Superliga, nós estávamos com um time extremamente forte e perdemos um jogo para o time do Remo. E o pessoal estava destruído. Eu falei: não, não é problema. No ano que vem tem mais. Acabou que nem foi no ano que vem, porque acabou que nós acabamos, o Remo acabou ganhando e não indo na vaga, a PAD foi e acabamos ficando na Superliga B em sexto lugar. Então a resiliência é um fator importantíssimo na formação dos atletas. A questão de entendimento, de igualdade e respeito uns com os outros é muito importante. Isso lá é muito sério. Então, esse é o objetivo da PAD e eu acho que isso ela conseguiu, e acho que a gente conseguiu. Inclusive, à custa de um esforço muito, muito grande nosso, Uhum. diretamente nosso mesmo, Carmona Cabreira. E aí, agora, a gente decidiu o seguinte: olha, a gente mostrou que é possível, certo? É possível. É possível a gente ter um voleibol estruturado, organizado, sério, certo? Transparente, uma associação muito forte. Nós, primeiro, nós tivemos um apoio do Bampará por um período, agora, inclusive, nós solicitamos um novo apoio para ele. Nós tivemos, no começo, foi quando a gente conseguiu dar uma boa estruturada na PAD. Nós tivemos agora o apoio da deputada Maria do Carmo, que também nos apoiou com uma emenda que ajudou a nós fazer as Copas APAD. E isso tudo nosso é feito com transparência. No site lá da APAD você consegue ver os nossos balanços de todos os anos. Não tem, lá é tudo. A diretoria lá não recebe absolutamente nada. É tudo certo. Então a Uhum. gente conseguiu fazer o seguinte: o que que a gente queria? É possível fazer? É possível ter um voleibol de nível nacional no estado do Pará? Ninguém achava isso É, realmente. há 5, 6 anos atrás. Ninguém achava isso. Nós ficamos em sexto na Superliga B num ano e ficamos agora em, acho que nono, né? Mas o voleibol do estado cresceu absurdamente. Nós colocamos atletas na seleção sub-19, sub-17, desculpa, masculina. Nós temos um atleta nosso que já foi, tá, hoje joga no Minas, foi para o Minas, monitorado pela gente, porque também a gente não vai deixar o menino sozinho, nós estamos acompanhando ele. Então, o que que era importante? Ninguém acreditava que era possível fazer. Pois então tá feito. Agora, precisa que isso seja abraçado por todo
por todo o Pará, por Uhum. todos os paraenses. Sim. Porque eu vou te falar, é um motivo de orgulho para os paraenses, para nós paraenses. E agora eu digo nós paraenses porque eu nasci em Santos, não foi? Sim. Mas eu sou cidadão paraense, certo? Sou cidadão paraense com título real. Por quê? Porque eu dediquei 20 anos, dos 35, 20 eu dediquei aqui no Pará, para o Pará. E isso daí mostra que é possível ser feito. Agora, uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz. Verdade. Precisa realmente que Uhum. todos os paraenses entendam que é possível e entendam mais do que ganhar títulos. É você estar formando uma geração de pessoas que tem uma mentalidade saudável. Não é só corpo, não. É mentalidade saudável. Então, nós temos um caso de um menino que veio jogar, até me fugiu o nome dele nesse momento, mas ele veio jogar. Nós temos uma parceria com a Unama, tem um desconto enorme, lá, acho que 90% acho que de desconto lá nas mensalidades do curso. Ele fez fisioterapia, jogando, dava aula na PAD, Na PAD. tinha o seu salário, sobrevivia. Jogava na Superliga, foi jogar na Superliga, aí tinha salários melhores e tal. Montou seu estúdio de pilates e fisioterapia, sabe? E hoje ele, formado como fisioterapeuta, tem seu negócio lá. Então, este rapaz mostrou o ciclo completo do que a PAD é capaz de fazer. Perfeito. Isso é capaz de fazer com N crianças. Pegamos o menino Hugo, o nome dele é Hugo, esse que está jogando lá em Minas. O Hugo não sabia, nunca tinha tocado numa bola de vôlei. Em 3 anos, ele foi considerado o melhor atleta de ataque do CBI sub-19, sub-17, Incrível, né? brasileiro. Brasileiro. Né? E a Então, gente isso tem um valor, né? tem um valor muito grande. Agora, realmente, dado uma série de circunstâncias, este ano, praticamente, acho que o deadline acho que é semana que vem, nós não temos um patrocinador master para a Superliga, é provável que este ano nós vamos declinar da vaga da Superliga, Uhum. porque nós não temos condições de um projeto desse continuar arcando sozinhos, né? A Carmona hoje, nesse momento, não tem essa condição. Se tivesse também, estaria, mas não tem. Só que também eu acho que a APAD, ela não é minha, ela não é do Flávio, ela não é do Mingau, né? Ela é das pessoas, de todos os paraenses. Então ela tem que ser adotada por todos os Por todos os paraenses. paraenses. Esse é o meu pensamento. E a minha ideia é que a gente vai ficar mais um tempinho ali, até vencer nosso tempo ali como um presidente ali. Eu fui diretor social, depois presidente da PAD agora, mas assim que eu terminar meu mandato, a ideia é passar para outro esse negócio. E assim ela vai continuar, por quê? Porque daqui 50 anos eu espero que ela esteja aí, entendeu? Aí depende de quantos paraenses querem e acreditam em si mesmos. Eu acredito muito. Mas a iniciativa de vocês é de parabéns, é Obrigado, louvável demais, né? obrigado. Fernando, porque fazer você como empresário e ainda fazer parte de uma associação como a PAD, fomentando, criando, principalmente a ideia, não é ser campeão, mas formar Isso, cidadãos, formar pessoas que realmente podem desenvolver através do esporte a consciência de os bons cidadãos. Isso que é muito importante, Fernando. isso é muito Isso é importante. sempre uma missão que eu guardo sempre, que você sempre fala. Isso é bacana, Né? porque no futuro você é muito. É assim, aquela coisa de você olhar esse menino Uhum. que montou, né? Eu fico numa alegria cada vez que eu lembro dele, porque é você saber que você conseguiu fazer e não fazer sozinho, mas você conseguiu participar de Participar. algo que mudou a vida para melhor de uma pessoa, mas mudou a vida. É diferente. A pessoa daqui agora para futuro a ele pertence, ele vai poder fazer o que ele quiser da vida dele. Isso é muito Maravilha. legal. Fernando, agora eu quero te perguntar uma coisa. Como é a participação sua no livro Legado e Propósito? É a Ah, primeira participação, mas de uma satisfação de entregar muita coisa de história de vida no empreendedorismo.
como empresário, como pessoa, com experiência que você tem ao longo de todo esse Brasilzão? Fala um pouquinho Então, pra isso gente, aí como é que faz foi? parte de um processo, faz parte desse processo de formação minha Aham, como conselheiro, uhum, né? Você revisitar suas próprias experiências, né? E aí, lá quando a gente terminou o curso, foi proposto lá a ideia de escrever um livro, já é a segunda edição desse livro. Alguns conselheiros vão escrever, cada um vai escrever um capítulo, né? Eu participei escrevendo um dos capítulos, tá? Que deve ser agora, coincidentemente, meu mano, vai ser no sábado, o lançamento do livro vai ser em São Paulo, no sábado, antes do Ciro de Nazaré, você acredita? E aí, mas enfim, o bacana disso é o seguinte: primeiro, você contar um pouco dessa trajetória, breves palavras, lógico, uhum, eh, e dizer aquilo, dizer aquilo que você pensa, que você deseja que as pessoas pensem de você, talvez num dia que você não esteja mais aqui. Isso é interessante, né? Mas o que que você vai deixar para as pessoas, no fim das contas, né? Então, vai ser lançado agora. eu não sei como, mas eu vou dar um jeito de Claro que ver, você vai, e lógico que você vai. comprar, Não, enfim, eu não. quero ter acesso a esse Vai ser livro. legal. E eu achei bacana isso daí. E aí, como parte da formação de conselheiro, é você trabalhar essa questão de escrever. Porque o conselheiro tem que fazer isso, tem que entender os problemas, tem que conseguir traduzir isso em palavras, colocar isso numa forma clara, objetiva, num texto, para poder isso ser multiplicado para todo mundo que vai estar participando lá do processo e tal. Então, está sendo interessante, Uhum, né? É, eu comecei a escrever alguns artigos, a gente começa a escrever os artigos da partir das aulas que a gente tem. Agora eu comecei a escrever isso já passou, eu tô isso a gente faz as publicações disso no LinkedIn. Eu uhum, estou fazendo agora alguns artigos, estou falando sobre projeto, estou escrevendo, terminando um artigo agora que eu vou publicar semana que vem sobre a questão de contratações semi-integradas do sistema de contratações públicas, uhum. né? Como funciona isso, quais são as vantagens, as desvantagens, de forma. A ideia das publicações, Babalu, é ser provocativo no ponto de vista de questionamento. Né? Você provocar para as pessoas pensarem essa questão dos projetos. A gente fala, projeto custa caro. Projeto custa 5%, 6% do valor de um empreendimento. Um grande projeto muito elaborado, 7% do valor de um empreendimento. Uhum. Um projeto mal feito pode te custar todo o empreendimento. Pode te custar, fazer com que o custo daquela obra, daquele empreendimento, seja 30, 40% maior. E pior, pode não atingir o objetivo dele. O que Então, é pior. o projeto é muito importante. Ele é muito importante. Ele é o planejamento, ele é o plano diretor da obra. Da obra, maravilha. Fernando, eu tive acesso, né, à informação, já algumas coisas do que está acontecendo. Feliz de estar te recebendo aqui no Obrigado. BabaCast, mas feliz também porque você está preparando. Eu estou sabendo que está vindo. Gente, vem um podcast aí do Fernando Carmona para o segundo semestre deste ano, tá? Isso é fato ou é fake, Fernando? Fala pra gente aí. Olha, olha, é fato. É fato, mas ainda estamos na fase de, vamos dizer, de elaboração, já está quase concluindo aí. A ideia é ter um podcast eh, nessa linha do teu aqui, Uhum, só que focado, né, na parte empresarial mesmo, né? Focado na parte empresarial, principalmente naquilo que são estratégias.
né? Então, o nome do podcast é esse, Estratégia na Mesa. Estratégia na mesa, gente. Estratégia vai estar aqui na mesa para a gente saber. Então, nós vamos descobrir qual foi a estratégia, né? Por exemplo, eu vou perguntar para você qual foi a estratégia que você montou na sua cabeça. Qual foi a estratégia que você bolou para atingir o teu sucesso do teu negócio, para atingir teu público? Onde você está apoiado? Porque eu acho que essas conversas que a gente está tendo agora aqui, elas são extremamente interessantes para quem está pensando em negócios, né? Então, obviamente, é um nicho, nós estamos aqui dentro de um nicho, então é isso daí. Então a ideia é essa. Eu quero ver se eu consigo trazer empresários de todas as áreas e tamanhos, porque as estratégias, elas não são exclusividade dos grandes, que a gente acha que só tem estratégia quem é. A gente tem essa ideia Não, mesmo. imagina. Eu sempre brinco que se você vai fazer uma viagem de fim de semana, sexta, sábado, domingo, para Salinas, você vai pensar nisso, não vai? Vai, claro. Você vai pensar como você vai, aonde você vai ficar, o que você vai fazer lá, que horas você vai sair, você vai ter uma estratégia para não pegar o trânsito, pô, eu vou sair tal hora para quê? Ah, vou sair tal hora para não pegar trânsito. Mas se você for fazer essa mesma viagem de fim de semana, sexta, sábado, domingo, para Fortaleza, a estratégia é outra, É outra, totalmente diferente. né? Então, a gente não tem, eu vou na praia ali, não vai quem quer. Ah, é? E como que você vai? O nome da praia já é vai quem quer. Não é fácil, tem que ter uma estratégia. E essas coisas é que eu acho legal. A gente vai vendo a experiência de outros, vai vendo aquilo que funcionou e o que não funcionou, né? E ao final você consegue, às vezes, e consegue quase sempre, ter um insight. Eu sempre digo que se três pessoas, se um grupo chega, cada um com uma ideia, com uma opinião sobre o mesmo assunto, ao final, a opinião de todos, ela é melhor do que a de qualquer um individual. Perfeito. E é um podcast, né? A Estratégia na Mesa, Isso. ele vem com uma linguagem mesmo de negócios, né? Ele vem com uma proposta mesmo de ensinar, de transformar a vida, trazer experiência de quem está fazendo, de quem está começando, de quem já faz, né, Fernando? Mas assim, talvez ensinar, eu não sei se é tanto, sabe? Não. Mas com certeza da gente poder participar e poder conhecer aquilo que as pessoas fizeram, Perfeito. sabe? Conheço os empresários, eu estava conversando com um empresário Miranda, da área de postos de gasolina e tal, trabalhou, teve várias empresas, teve inclusive loja de pets, para alimentos e tal, de papetes e tal, grande. Teve vários negócios. Então, é uma pessoa que tem um monte de ensinamentos que ele vai contar as histórias dele, assim como a gente está batendo um papo aqui, tranquilo, e a gente vai pescando alguma coisa, né? Das experiências dos outros. Minha mãe dizia que é o seguinte: você tem duas maneiras de aprender. Você pode falar com quem já fez, já apanhou, já e deu certo, aprender com ele e não apanhar, ou você pode ir lá fazer, errar, acertar, tal, né? E depois você também vai conseguir, pode conseguir, não tem problema nenhum. Só que você pode escolher um caminho mais curto, e o caminho mais curto sempre é a gente aprendendo e vendo, ouvindo as histórias e aquilo que as pessoas passaram e adaptar aquilo à nossa realidade, ao nosso negócio, né? Fernando, a gente já tem uma tradição aqui, Hum. que é fazer isso aqui. Ah, muito bem. Te agradecer, Muito obrigado. Fernando, te agradecer do fundo do coração pela oportunidade de você estar aqui com a gente no BabaCast, de trazer conhecimento, a tua experiência, o ser humano que você é, um cara de um Obrigado, coração, Babalu. de uma alma generosa, um cara que divide, né, que ensina, que está aí disponível para aprender, um garotão, Um garotão de 60 anos. de 60 anos. Parabéns pela tua Tá trajetória, joia. Muito parabéns obrigado, pela sua Babalu. vida, saúde. Eu quero dizer o seguinte, você sabe, eu sempre fui
fã do Babalu, né, desde o primeiro dia, você É sabe verdade, disso. é verdade. E eu falei para o Babalu, eu quero sua voz nos meus chamados lá no meu podcast, porque é realmente impactante, principalmente porque ao ouvir você, Babalu, a gente sente o sorriso na sua voz. Não precisa ver, só ouvir a gente já vê, né? Então vai ser um prazer ter você lá comigo também. Não, mas E com foi certeza. aqui, eu quero agradecer a você, a todo o teu público, o pessoal que está aqui nos apoiando, a oportunidade de falar. Para mim, realmente, é a primeira vez, sabia? É a primeira vez, É a Fernando? primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar assim, entendeu? Então, eu fico muito satisfeito, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Então, quero te agradecer demais, Eu que tá te bom? agradeço, como ter como amigo, como referência, uma pessoa que tem muito para aprender e aprender contigo junto nessa jornada. E a gente sabe que a gente tem uma afinidade com rádio, né, Com também. rádio, com Fernando fez rádio. rádio lá em Maringá, né, Fernando? Curitiba, Curitiba. Curitiba, O Fernando é Curitiba. do rádio também, é É, comunicador, por isso que é um exímio empresário também, porque a gente sabe que a comunicação tá na veia, né, Fernando? O é. bom empresário tem que ter a comunicação. Não, é bacana. Rádio é um negócio muito legal. A gente vai ainda, a gente tem um programa ainda bolado para isso aí, mas isso é para como dizia o povão, isso é para um outro pôr do sol. Vamos deixar para essa história para frente. Muito obrigado, viu, Eu que Babalu? agradeço, Fernando, de coração, feliz, muito feliz. Agora, Trouxemos um homem, ele está aqui, olha, aqui. A gente está encerrando essa edição com o grande Fernando Carmona, proprietário da construtora Carmona Cabreira, presidente da APAD, um super CEO, integrado agora ao G4, está entre os grandes empresários do Brasil, meu amigo. Olha, a gente muita responsabilidade para a gente, mas é um homem que está acostumado a também a grandes pressões, responsabilidades, mas por isso que é um grande empresário e está aqui com a gente. Ainda bem que ele escolheu a nossa cidade, o nosso momento para viver esses 20 anos e o resto da vida com a gente não vai embora não, né? não vou nada. Gente, se inscreve no canal Babacast, você já sabe, pessoas especiais como o Fernando e muitas mais ainda estarão passando por aqui nessa série, que é a série Babacast Business, trazendo homens que fazem na Amazônia o empreendedorismo, a história da construção de grandes obras, obras como esse que esse homem faz aqui. E não perca aí, eu já estou anunciando o podcast dele, que é o Estratégia na Mesa, que em breve eu também vou estar lá, com certeza, Com com ele, para a certeza. gente trocar essa ideia e aprender com grandes nomes dos negócios aqui na nossa capital. E, Fernando, obrigado. Obrigado. Tamo Ficaria junto. te elogiando aqui o resto do podcast. Obrigado, Obrigado, obrigado mesmo. obrigado. Valeu, gente. Se inscreve no canal, aciona o sininho. Olha, senta o dedo no like aí, porque a gente quer dividir com você, quer levar esse conteúdo do Fernando e outros também para todo o Brasil. Tá bom? Tchau, Obrigado. tchau. Te Tchau, vejo na tchau. próxima. Tchau, Fernando.